Irmãos, graças e paz, é uma alegria enorme estarmos de alguma forma conectados. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Em breve é o nosso desejo estarmos todos juntos para louvarmos ao Senhor na comunhão que a graça de Cristo nos concedeu. Nesse mês dos jovens, os jovens da IBBN estão falando sobre o conhecimento que Jesus tem do seu povo. E para isso, eles têm usado 2 Timóteo no capítulo 2, uma parte do verso 19, o qual nós leremos todo, mas antes disso, eu queria orar com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a sermos transformados, ó Deus, pelo poder, ó Deus, da palavra que sai da Tua boca, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos transforma para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, entendendo a situação da igreja, envia uma carta a Timóteo, a segunda carta, e muito provavelmente é a última carta que o apóstolo Paulo escreve em uma situação de prisão, de cárcere, mas ainda assim o apóstolo Paulo se preocupa com a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo fala sobre alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Um desses problemas, o maior problema, era que existiam pessoas dentro da igreja que estavam pregando doutrinas que eram contrárias à fé cristã. No verso 18, por exemplo, o apóstolo Paulo fala de um dos pecados. Ele diz no verso 18: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. De alguma forma, aquelas pessoas estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, talvez falando que no momento da nossa, quando nós aceitamos a Cristo de alguma forma sobrenatural que nós não sabemos, a ressurreição de alguma forma aconteceu. Essa foi um dos problemas que o apóstolo Paulo identificou na igreja. Outro problema ao qual o apóstolo Paulo também falou para Timóteo, para que ele se livrasse, foi os falatórios inúteis e profanos, no verso 16, e tantos outros problemas nos versos seguintes, em toda a carta que o apóstolo Paulo envia para Timóteo. Mas o mais importante disso tudo é o entretanto do início do verso 19, que o apóstolo Paulo usa como uma forma de dizer: apesar de tudo isso, apesar dos pecados que há na igreja, ainda assim, você, Timóteo, você precisa ensinar isso para a igreja precisa saber disso, que ela está fundamentada em uma verdade. E a verdade é esta, que o Senhor conhece todos os que lhe pertencem. O Senhor conhece os seus, e mais, a parte da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse texto me faz lembrar de um ensinamento na história da igreja, que é o ensinamento da igreja visível e a igreja invisível. Durante toda a história da igreja, a igreja sempre entendeu que houve essa distinção. A igreja que é visível é aquela que nós olhamos, a igreja a qual nós fazemos parte agora, a igreja que nós vemos, que nós vemos todas as pessoas, identificamos como parte da membresia daquela igreja. Mas existe também aquela igreja invisível. E essa igreja invisível, somente Cristo conhece, e ela é composta por pessoas que já morreram e que estão com Cristo, por pessoas que agora vivem e estão com Cristo, e por pessoas que ainda virão e morrerão e estarão com Cristo. Essa é a igreja visível. Essa é a igreja que Cristo conhece. O que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, que a nossa igreja,
A igreja visível, a igreja que nós vemos, ela também é um campo missionário. Ela também precisa ser cuidada, ser analisada. Também é um campo missionário no qual nós precisamos identificar, cuidar das pessoas, para que muitas pessoas que fazem parte dessa igreja visível possam fazer parte da igreja invisível quando elas serem de fato transformadas pelo Evangelho de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando disso. Existia na igreja pessoas ensinando coisas falsas e que pervertia a fé de alguns. Isso não era um problema que o mundo trazia para dentro da igreja, não é algo que estava acontecendo de forma externa, mas era algo que estava dentro da igreja, estava acontecendo dentro da igreja. E reconhecendo esse fato, reconhecendo isso, que a igreja a qual nós fazemos parte, ela é composta de pessoas salvas e pessoas não salvas, o apóstolo Paulo diz: as pessoas que Jesus conhece, elas são identificadas por isso. Elas se apartam da injustiça. Veja no verso 19 ainda, o apóstolo Paulo diz: a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aqui nós lembramos, por exemplo, quando Jesus disse que nem todos que lhe dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Perceba que o que é mais importante não é professar o nome do Senhor, mas é professar o nome do Senhor e se afastar das injustiças, se afastar do pecado, ter uma nova vida, ser de fato uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo. O que nós, jovens, o que nós da igreja aprendemos é que nós precisamos também ser cautelosos para que não sejamos presunçosos quanto à nossa vida cristã, mas para que nós atentemos para a nossa vida, assim como Pedro, se não me falha a memória, diz: coloquem em prova a vossa fé, para que vocês tenham certeza se de fato vocês são transformados por Cristo. Portanto, esse fundamento, Jesus conhece todos os seus. Aqui também nós lembramos de quando Jesus falou: todas aquelas pessoas que estão nas minhas mãos, todas aquelas pessoas que o Pai me deu, ninguém tirará das minhas mãos. Perceba que há nas pessoas que fazem parte da igreja invisível, há uma posse da parte de Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da igreja invisível. Jesus é o Senhor de tudo, mas Ele é Senhor da igreja invisível numa relação de comunhão. O que isso nos ensina, irmãos, é que Jesus, Ele não se esquece de nenhum de nós. Nós aprendemos aqui que esse conhecimento que Jesus tem dos seus é um conhecimento que faz com que Ele tenha uma intimidade com o seu povo, com o seu corpo. E o que isso nos mostra é que o nosso Deus, o Deus cristão, ele não é um Deus que está com o rosto virado para lá, mas é um Deus que participa da história junto conosco. É um Deus que está com cada um de nós. É um Deus que cuida do seu povo, que está atento aos clamores, às necessidades, mas que também faz a distinção entre aqueles que são seus e aqueles que apenas professam o nome do Senhor. A minha oração, irmãos, e o meu desejo é que todos nós que ouvimos essa mensagem faça parte dessa igreja visível e seja uma daquelas pessoas as quais Jesus abraçará no último dia. Percebam que o tema do conhecimento de Jesus é um conceito muito importante e interessante, porque percebam que em uma passagem, quando
Jesus fala que estará ali no dia de julgamento, algumas pessoas chegarão até ele falando: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. O que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Ele vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca vos conheci. Esse conhecimento de Deus não é só um conhecimento intelectual de saber de alguma coisa, mas é um conhecimento no sentido de ter uma intimidade com o seu próprio povo. Irmãos, há no Novo Testamento um termo para o conhecer de Deus para com o seu povo, que é o mesmo conhecer de Adão e Eva, quando fala que Adão conheceu a Eva. Óbvio que tem sentido diferente, mas é esse sentido de uma relação muito próxima, de intimidade, de união entre Deus e o seu povo, entre a cabeça e os membros, entre Cristo e a sua noiva. A minha oração é que todos nós sejamos tomados pela graça de Deus, a ponto de Jesus nos abraçar e nos conhecer como filhos seus. Que nenhum de nós sejamos rejeitados, que todos nós sejamos conhecidos por Cristo Jesus. E para isso, o apóstolo Paulo falou para Timóteo para que ele pregasse a verdade, para que ele estivesse atento e pronto para ajudar inclusive aqueles que ainda não conheceram a verdade de Cristo. E a nossa esperança é que isso aconteça no meio de cada um de nós, que nós também sejamos despertados para com o Evangelho e que naquilo que nós precisamos crescer e conhecer, que o próprio Espírito Santo possa fazer isso em nossas vidas. Essa é a minha oração e que o Espírito Santo de Deus possa transformar cada um de nós, possa derramar a sua graça de forma que nós possamos olhar para Cristo Jesus com total confiança, que nós possamos descansar na graça de Deus, que nós possamos descansar na obra de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.